O Evangelho de hoje nos leva para um dos momentos mais íntimos e também emocionantes da vida de Jesus. Antes de enfrentar a cruz, Cristo então ergue os olhos ao céu e faz uma oração pelos seus discípulos. Mas existe algo profundamente forte na passagem de hoje. Jesus não pede ao Pai para nos tirar do mundo, e sim para nos guardar dentro dele. E olha que isso muda tudo, viu? Porque muitas vezes nós queremos fugir das lutas, dos problemas, das dores emocionais e até mesmo das pessoas que nos machucam. Só que Jesus revela que a verdadeira fé não nasce da fuga, mas da permanência. Em um tempo onde muitos estão tão cansados emocionalmente, perdendo a esperança, vivendo pressionados pela ansiedade, pelo medo e também pela confusão, o Evangelho de hoje vem nos lembrar que ainda existe uma verdade capaz de sustentar nossa alma. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje neste novo dia. Que Deus não desistiu de você, mesmo quando o mundo tenta fazer você desistir de si mesmo. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta quarta-feira, dia 20 de maio de 2026, é o Evangelho de João. O capítulo é o 17, versículos do 11 ao 19. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um dos momentos mais profundos e também emocionantes de todo o Evangelho. Não é Jesus falando às multidões. Não é Jesus realizando um milagre. Não é Jesus enfrentando fariseus. Aqui nós entramos quase que silenciosamente dentro da intimidade da oração de Cristo. É como se o céu abrisse uma pequena fresta e então nos permitisse ouvir aquilo que estava no coração do Filho antes da cruz. E existe algo muito forte neste Evangelho que muita gente ainda não percebeu. Jesus não pede ao Pai para tirar os discípulos do mundo. Ele pede para guardá-los dentro do mundo. E olha que isso muda completamente a forma como muitos enxergam a fé, viu? Porque muita gente pensa que seguir a Deus significa viver fugindo da realidade.
fugindo das dores, fugindo das pessoas difíceis, fugindo até mesmo dos problemas, das lutas. Mas Jesus mostra exatamente o contrário. Ele não pede isolamento, ele pede proteção. Ele não pede fuga, ele pede perseverança. E talvez aqui esteja um dos maiores conflitos da nossa geração. Nós queremos uma vida sem confronto. Só que Jesus quer transformar pessoas fortes no meio do confronto. Nós queremos respostas rápidas, só que Jesus quer discípulos maduros. Nós queremos que Deus retire imediatamente aquilo que nos machuca. Mas muitas vezes Deus quer nos ensinar a permanecer de pé mesmo quando tudo em volta tenta nos derrubar. E olha como começa essa oração. Pai Santo, guarda-nos em Teu nome. Ah, meu querido e minha querida, isso é profundamente teológico, viu? Porque no pensamento bíblico, o nome não é apenas uma identificação. O nome representa essência, identidade, autoridade e também presença. Quando Jesus pede para que o Pai os guarde em seu nome, Ele está dizendo: não permita que eles percam a identidade. E aqui está um problema comum dos nossos dias. Muita gente ainda está viva, mas perdeu quem era. Perdeu a alegria, a fé, a esperança, a capacidade de acreditar, a coragem de lutar e também até a sensibilidade espiritual. As pessoas estão sobrevivendo emocionalmente esgotadas. E sabe o que é mais assustador? Elas continuam sorrindo nas redes sociais enquanto estão desmoronando por dentro. Talvez você conheça alguém assim. Talvez essa pessoa até seja você. Por isso esse evangelho é tão atual. Jesus sabia que os discípulos enfrentariam rejeição, perseguição, medo, abandono, dúvidas, crises internas. E mesmo assim, Ele não pediu que eles fossem removidos da missão. Não, porque o cristão não foi chamado para viver anestesiado. Foi chamado para viver consagrado. E aqui então aparece outra frase fortíssima. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. O mundo moderno relativizou tudo. Cada pessoa cria sua própria verdade. Cada um vive sua própria versão da realidade. Cada um quer adaptar Deus às suas vontades. Mas Jesus não diz: consagra-os na emoção. Não. Nem menos diz: consagra-os na opinião das pessoas. Ele diz: consagra-os na verdade. Isso é duro de ouvir hoje, não é mesmo? Porque a verdade muitas vezes confronta. A verdade incomoda, a verdade desmonta ilusões. Tem gente pedindo paz para Deus, mas vivendo mergulhada em mentira. Tem gente querendo colher estabilidade emocional, só que vivendo uma vida completamente desconectada da verdade. Tem gente que quer sentir Deus, mas não quer abandonar aquilo que lentamente destrói sua alma. Por isso aqui vai um puxão de orelha com carinho, com respeito, viu? Não adianta ouvir o Evangelho todos os dias e continuar alimentando ambientes, hábitos, pensamentos e até mesmo comportamentos que estão adoecendo você espiritualmente. Não adianta querer uma transformação, só que sem renúncia. Jesus então está orando por discípulos que seriam enviados ao mundo, não absorvidos pelo mundo. Existe diferença. O problema não é morar no mundo. O problema é quando o mundo começa a morar dentro de nós. Quando os valores do mundo começam a moldar nossos pensamentos. Quando a aprovação das pessoas se torna então mais importante do que a consciência diante de Deus. Quando o dinheiro vale mais do que a paz. Quando a aparência vale mais do que a verdade. E quando a ansiedade controla mais do que a fé.
E perceba algo impressionante neste Evangelho. Jesus fala sobre alegria em meio ao cenário da cruz, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Ah, meu querido e minha querida, isso até parece contraditório, não é mesmo? Como alguém que está indo para o sofrimento fala sobre alegria. Porque a alegria de Cristo não depende das circunstâncias. Hoje as pessoas confundem a alegria com o entretenimento, com distração, com prazer momentâneo. Mas a alegria de Cristo nasce da consciência de propósito. E talvez uma das razões que tantas pessoas estão emocionalmente cansadas seja justamente essa. Elas perderam o sentido da caminhada. Vivem ocupadas, vazias, conectadas, mas solitárias. Cercadas de informação, mas sem direção. Então chegam as crises de ansiedade, o medo do futuro, o desânimo silencioso, a sensação de que nada preenche. Por isso o Evangelho nos lembra que o ser humano não foi criado apenas para produzir, para pagar contas, para sobreviver emocionalmente. Foi criado para viver uma missão. E aqui existe um detalhe extraordinário que quase ninguém observa. Jesus diz: como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Ou seja, o discípulo continua a presença de Cristo na terra. Isso muda tudo, viu? O cristão não é apenas alguém que frequenta a igreja, é alguém enviado. Enviado para levar esperança onde existe desespero, luz onde existe escuridão e verdade onde existe confusão. Esperança onde existe ansiedade. Mas como viver isso em um mundo tão confuso? É justamente aqui que muitos começam a perceber algo que nunca entenderam na Bíblia, porque quando nós lemos as Escrituras de uma forma fragmentada, nós perdemos essa conexão profunda entre os acontecimentos, as promessas, as profecias e também o propósito de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. E é exatamente por isso que tantas pessoas passam anos ouvindo a palavra, mas ainda sentem que não compreenderam a Bíblia de verdade. Por isso eu quero te fazer um convite hoje muito especial. Se você deseja enxergar a Bíblia de uma forma nova, entender as conexões ocultas das Escrituras, compreender os contextos, os símbolos, as profecias e também os detalhes que tornam completamente a leitura da palavra de uma forma mais clara, mais panorâmica, então conheça o Panorama Bíblico. Deixei o link dele aqui na descrição deste vídeo e também irei procurar deixar no primeiro comentário fixado. Não perca esta oportunidade. Agora, deixa eu te perguntar algo muito sério. Você já sentiu que estava vivendo cercado de pessoas, mas espiritualmente sozinho? Já aconteceu de você sorrir por fora enquanto por dentro travava batalhas que ninguém imaginava? Se já aconteceu com você, comente aqui logo abaixo nos comentários. Eu quero ver quantas pessoas hoje entendem que não precisam fugir do mundo, mas precisam permanecer firmes dentro dele sem perder sua identidade em Deus. Por isso, Senhor, guarda o nosso coração na verdade. Declare isso, viu? Senhor, guarda o meu coração na verdade. Porque este Evangelho, ele não é apenas sobre proteção, é sobre permanência, viu? Permanecer fiel quando o mundo muda. Permanecer firme quando tudo balança. Permanecer verdadeiro quando muitos escolhem máscaras. E permanecer também consagrada quando tantos se perdem. E talvez hoje Jesus esteja olhando para o Pai e repetindo sobre você a mesma oração.